O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou em vídeo postado nas redes sociais que enviou, sim, R$800 mil aos Estados Unidos, segundo a investigação da Polícia Federal. Bolsonaro disse que fez isso porque tinha dúvidas sobre a situação econômica do atual governo. Ainda segundo o ex-presidente, enviar dinheiro ao exterior não é crime. Vamos ouvir um trecho. Vamos lá, roda a sonora. Enviei sim, da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América. Ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro, Banco do Brasil. Só em 23, brasileiros enviaram para fora do país 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Repito, isso não é crime. No mais, por que eles fizeram isso, assim como eu? Porque tínhamos dúvidas sobre a política e economia do atual mandatário de esquerda. Me perdoe, nosso ouvinte e telespectador, de um assunto tão pequeno, tão insignificante, tão inútil para o Brasil estar sendo debatido. Mas como nós estamos vivendo uma atmosfera política em que tudo começa a ser criminalizado, tudo cria uma histeria coletiva, como nós vivemos um momento em que é a imprensa, na sua maioria leigos nas ciências jurídicas, é que se metem a classificar crimes, nós temos que discutir para esclarecer. Então, nós estamos falando da organização criminosa para falsificação de carteirinha de vacinação, né? Estamos falando de presentes que um presidente recebe é crime, outro presidente recebe não é crime. Nós estamos discutindo agora o crime de enviar recursos para o exterior rigorosamente de acordo com a lei por meio do Banco do Brasil. Mas isso vira assunto. Está começando a ficar ridículo isso, com todo respeito. Ridículo. Mas nós temos que discutir, explicar para você as coisas que estão acontecendo. Emerson Tawil. Bom, mais uma vez aí uma narrativa que pouco vai ser difundida aqui no país, porque é mais uma problemática que se traz, né? Jair Bolsonaro, se eu fosse Jair Bolsonaro, naquela arrecadação de 17 milhões, eu tinha falado, Xandão, presta atenção, deixa as mágoas para lá, tô indo embora, fica com esse Brasil aí que você tanto ama e seguiria minha vida. Mas, como ele diz, ele está tentando se manter vivo, né? Por qual razão? Porque a caçada Jair Bolsonaro, já desde que Lula assumiu, já começou. E eu ainda acho muito mais que isso. Enquanto não puserem o ex-presidente Jair Bolsonaro nas grades, que é o ato de humilhação, o ato derradeiro, isso não vai parar. Ele vem tentando criar respiração ali, ainda que no modo forceps, né? Tá meio difícil. Vem tentando criar narrativas, fazer sua autodefesa, mas infelizmente não tem conseguido. Então, fazendo uma retaliação muito grande, não só a ele, mas a toda a família Bolsonaro, por conta dos episódios que aconteceram no passado. Para mim, é pura e tão somente um ato de vingança, do qual não sabemos qual será o desfecho. Mas acredito que essa caça às bruxas não deva parar tão cedo, e enquanto não houver a humilhação do ex-presidente Jair Bolsonaro, as coisas não vão parar. Olha, o Diogo Daluzzo, queria ouvir você o seguinte, eu não vi ainda uma investigação contra o Bolsonaro por uma fraude bilionária em licitação, pelo favorecimento de uma determinada empresa em detrimento da outra, por associação criminosa com empreiteiras, eu não vi nada disso. Estou vendo o seguinte, ele recebeu o presente lá do príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e não integrou esse presente ao patrimônio da União. Há uma discussão jurídica sobre um parecer dado pela Controladoria Geral da União e o que diz a lei. De acordo com a lei, é muito discutível se isso é peculato ou não. Mas estamos discutindo essa polêmica. Depois, a falsificação da carteirinha de vacinação. Depois, uma reunião em que discutiu de maneira beócil algo que não chegou sequer a ser executado. Então, isso aí começa a cansar. O Brasil está acumulando um déficit fiscal de 250 bilhões de reais. Nós estamos entrando na pior déficit fiscal da história. São 250 bilhões, não é pouco dinheiro. As estatais vão fechar com déficit de quase 3 bilhões de reais. Então, é tudo bilhão. Estamos falando de dar 60 bilhões de reais de emenda parlamentar. 5 bilhões para vereador fazer campanha municipal. E nós estamos discutindo agora que um ex-presidente pega 800 mil reais da sua conta, ninguém está dizendo que esse dinheiro é ilegal.
Porque ele enviou 800 mil reais regularmente pelo Banco do Brasil para fora. E nós temos que discutir isso, temos que debater, porque isso impacta a opinião pública. Nós temos que esclarecer. Mas é uma perda de tempo nesse país o que nós estamos fazendo, Diogo. Nesse aspecto eu concordo com você. Realmente discutir os 800 mil reais enviados não tem sentido, porque está tudo dentro da legalidade. Aí eu preferiria até discutir a questão da baleia, porque a gente queira ou não, existe o crime. A lei foi escrita em 1987, a lei 7.600 e alguma coisa aí. E ela prevê de 2 a 5 anos de prisão a quem chegue a menos de 100 metros de uma baleia. Pelo menos existe a lei. Por mais, é o que acho que a gente devia discutir, se deveria existir essa lei. Ela é a pena dela é mais forte do que a pena por furto à residência, que é só de 1 a 4 anos. Mas eu acho, Capês, que tem outros assuntos bem mais graves que deveriam estar sendo discutidos. Durante a campanha de 2022, os gastos do governo federal subiram barbaramente com distribuição de recursos a caminhoneiros e taxistas. Nada contra eles, muito pelo contrário, são importantíssimos para a sociedade, mas grande parte dos chamados taxistas são apenas donos de táxi, e não aqueles que trabalham de verdade. E esses são os donos da licença, que alugam seus carros depois. E esses receberam dinheiro. E já há investigações demonstrando que boa parte desse dinheiro foi gasto irregularmente. É importante discutir esse assunto para que não vire um hábito, nos anos de eleitorais, voltar àquilo que a gente via no passado dos governantes gastarem muito dinheiro para tentarem conquistar mais voto. E há também, sem dúvida, em todo esse inquérito a respeito do foi golpe ou não foi golpe, há indícios muito fortes. Esses têm que ser investigados, têm que ser trazidos à tona e discutidos, e aí eu acho que a coisa fica muito mais profunda, e esse é o ponto mais importante, na minha opinião, Capês. Exatamente. Mônica, então que se investigue a tentativa de golpe, centralize, vamos investigar isso. Agora começa a direcionar para tudo quanto é lado, parece aquelas birutas Então, aí começa a dar a impressão de que é tudo uma conta de chegar para atingir um objetivo. E eu fico à vontade, porque quando a Lava Jato se afastou da investigação objetiva de fatos e passou a investigar especificamente a pessoa do ex-presidente, do atual presidente Lula, eu fui um crítico também, porque é um princípio básico do sistema judicial que você investiga fatos e não pessoas. Se a partir destes fatos surgir o indício de que a pessoa está envolvida, aí você chama a pessoa. E não para a investigação de fatos para concentrar em cima de uma pessoa. A gente fala de rachadinha. Você pega na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não era só o ex-deputado e senador Flávio Bolsonaro que tinha suspeitas. Tinha um monte de deputado e ninguém investigou. Então, esse é o tom da minha crítica. Não que não se deva investigar, mas que toda hora vem um factoide e você começa a mudar. Então ele praticou genocídio contra os Yanomamis, praticou destruição da Amazônia. Aí vai surgindo outro assunto, fala, então esse não precisa mais, vamos pegar esse aqui. É isso que eu estou colocando. Pois é, inclusive essa possibilidade de envio legítimo de dinheiro ao exterior foi uma grande vitória, né? Vale lembrar que a Lava Jato foi uma investigação em cima de um doleiro. E o doleiro era essa figura que justamente mandava dinheiro para fora, porque a gente não podia. O cidadão de bem que tinha um recurso não podia mandar para fora. Não sei se o Rica vai falar disso, mas é uma grande vitória e, de repente, agora isso vira um problema. Pode até ser um problema político, mas certamente, em termos de investigação, não faz o menor sentido. Eu só quero discordar do tal Will sobre o que ele falou, que só vai acabar quando colocarem Bolsonaro atrás das grades e ele sofrer a humilhação. Eu quero te dizer que nem então vai acabar, porque Lula foi preso por uma condenação aliás, várias condenações em repetidas instâncias, confirmada, inclusive, nos tribunais superiores, por uma acusação muito grave, né? Não foi essas que nós estamos procurando hoje em relação a Bolsonaro, e saiu de lá mais forte e se elegeu presidente. Então, sequer a prisão faz com que a repercussão que deveria acontecer na política, o repúdio social e que essas pessoas sejam afastadas definitivamente da arena política, sequer isso acontece. Não é como, desculpa, não é como o Capês falou, não é o caso concreto, mas o personagem. Não seria isso? Mas o personagem, na hora que
tem dúvida sobre a sua idoneidade, sobre como ele vai tratar o recurso público e sobre a sua capacidade de decidir o futuro do Brasil, essa pessoa, mesmo que por uma questão de segunda instância ou o que for, saiu da cadeia, não poderia mais seguir numa vida política. A lei de a ficha limpa não resolve, ele continua sendo candidato, não pode receber o nosso voto. Como é que ainda tem gente que vota nesse tipo de personagem, seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for? Tem dúvida? Não vote. Tire essas pessoas do lugar onde o nosso futuro está sendo decidido. É só isso. Mas acontece, Ricamelo, que nós só temos hoje duas opções. Quem fica no meio é ignorado. Ou você está com o símbolo maior da esquerda, líder populista Lula, ou o símbolo maior da direita, líder populista Bolsonaro. Quer dizer, os programas de governo ficam para trás. O personalismo, essa idolatria, que eu acho que é quase uma carência, né? Uma carência afetiva. Você precisa ter alguém para amar, para idolatrar. Está no lugar de programas concretos e objetivos que o Brasil poderia estar desenvolvendo. Então agora nós estamos aqui debatendo num programa com essa audiência que nós temos, porque o presidente enviou pelo Banco do Brasil dinheiro para sua conta. Mas porque é o que está na pauta do Brasil. Devemos estar discutindo aqui como eliminar o déficit fiscal, incentivar a retomada do crescimento econômico, estimular as privatizações, as parcerias público-privadas, diminuir o tamanho do Estado. Mas estamos discutindo que o presidente mandou 800 mil reais da conta dele, do dinheiro dele, para os Estados Unidos. Perfeito. E olha só, não muda nada. Acho que muda para você. Se você quiser mandar muito menos do que isso, 5 mil reais, 10 mil reais hoje, qualquer pessoa pode ter uma conta nos Estados Unidos e em vários outros países. Isso foi muito facilitado nos últimos anos. Se você quiser ter o seu dinheiro em dólar, deixa o seu dinheiro em dólar lá. Você não precisa mais falar com doleiro, mandar dinheiro por fora, colocar no bolso, na cueca, levar de avião. Não precisa fazer esse tipo de coisa. E o governo Bolsonaro fez o quê? Mandou lá, o Bolsonaro mandou 800 mil reais. Ele podia ter mandado o que ele quisesse, se ele tem no imposto de renda dele uma renda que justifica, sobrando 800 mil reais na conta dele, onde for, e mandou para lá, tem uma origem justificada para esse dinheiro, tenho certeza que tem nesse caso, tá tudo certo, qual que é o problema? E, aliás, ele fez um comentário muito pertinente, ele falou, eu tô mandando para os Estados Unidos, você acha mesmo, se eu fosse dar um golpe, fazer alguma coisa, que os Estados Unidos depois iam liberar esse dinheiro da minha conta? Não ia. Os Estados Unidos e outros países do mundo acabam bloqueando valores, né? Quando, sabidamente, um governo que deu um golpe, algum grande criminoso do mundo, eles bloqueiam o dinheiro, o cara não tira o dinheiro já de jeito nenhum. Então, cara, é uma coisa realmente, é um motivo besta. A gente está discutindo aqui há alguns minutos, mas, na verdade, a nossa discussão não é sobre o valor. Bolsonaro fez tudo direitinho, deixa ele mandar o dinheiro para onde ele quiser. O dinheiro é dele, ele que ganhou. Aliás, sofreu para ganhar esse dinheiro, foi presidente do Brasil. Olha que cargo desgraçado, né? Não é um cargo fácil, não. Os presidentes, e estou falando do Lula e todos os outros também, esses caras trabalham pra caramba. Você acha que não? Eles ficam trabalhando até de noite, todo dia, de sábado, domingo, feriado. Deixa ele pegar o dinheiro dele e ele quiser. E quando termina o mandato, normalmente são presos. Aqui no Brasil Prenderam o Michel Temer fala, eu fui sequestrado. Tal arbitrariedade que foi a prisão, interrompendo o veículo no meio da avenida, ele, o Moreira Franco, aquele espetáculo triste, deprimente. Prenderam o Lula, depois disseram que o juiz que prendeu e o tribunal que confirmou a prisão não tinham competência para fazer. Por que não disseram isso desde o começo? Pois 5 anos depois, né? Não sei quantos anos depois. E nós estamos aqui, Rica, falando de 800 mil reais. Eu queria falar, sabe o quê? De 60 bilhões de reais.